Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui tratar com vocês sobre um princípio muito legal e ao mesmo tempo uma polêmica que já foi mandada para mim diversas vezes aqui no canal, através do e-mail, através aqui dos comentários do próprio YouTube. Então, hoje nós vamos falar sobre unificação, mestre e discípulo e também sobre o chamado iquedismo. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de temas, pedidos de orientações, relatos e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? Já pegue papel e caneta para anotar as fontes que eu utilizei para a matéria de hoje, e as duas são matérias do jornalzinho Brasil Seikyo. Uma delas é a edição 1983 do dia 18 de abril de 2009 e a outra é da edição 2373 do dia 27 de maio de 2017. E esse princípio da unicidade de mestre e discípulo é conhecido também como Shitei Funi, onde o termo Shi significa mestre, Tei significa discípulo e Funi significa unicidade. E esse conceito nos explica que não há distinção entre mestre e discípulo, por mais diferentes que sejam. Além disso, essa relação transcende os limites de tempo e de espaço e constitui a mais elevada forma de relacionamento humano. A unicidade mestre-discípulo coloca o discípulo em contato direto com a lei mística, já que o discípulo, unido a um grande mestre de vida e a uma verdadeira doutrina, adquire a capacidade de tornar-se um Buda. E é quando o discípulo compreende esse princípio, a sua postura é agir de acordo com o mestre na sua realidade, com o intuito de conduzir as pessoas rumo à felicidade e realizar a ampla propagação da lei. E nós manifestamos essa unicidade mestre-discípulo no nosso cotidiano quando nós alcançamos vitórias em prol do Kosen Rufu, que é a paz mundial. E aí, o presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda, explica o seguinte: o budismo é um ensinamento transmitido pela unicidade de mestre e discípulo. A unicidade selada entre o mestre e o discípulo é a essência da prática budista. Se nos esquecermos desse juramento, não atingiremos o estado de Buda, nem a felicidade absoluta. Muito menos seremos capazes de realizar o Kosen Rufu. A razão é simples. A lei é transmitida por meio do laço que une o discípulo a seu mestre. O budismo é a lei da vida, e a lei da vida não pode ser transmitida apenas por palavras ou conceitos. E é muito importante lembrar nas histórias que eu já contei aqui no canal, quando os ensinos de Sakyamuni foram compilados, naquela época a palavra escrita era considerada vulgar. Então, o mais comum era que os ensinos fossem transmitidos oralmente, de pessoa para pessoa. Então, você só ia ter acesso a esses ensinos através de um mestre que te ensinasse todos esses preceitos. Mestre, no budismo de Nichiren Daishonin, é quem conduz as pessoas à lei mística, ensinando que essa lei mística existe na vida de cada pessoa. Os discípulos, por sua vez, buscam o mestre, que incorporam essa lei nas suas ações diárias e vivem em unicidade com elas. São os nossos grandes exemplos. Além disso, os mestres se empenham na prática e esse modo de vida permite que os discípulos se tornem os mestres da sua própria mente.
Na SGI, na nossa organização, o nosso mestre é o Dr. Daisaku Ikeda. E aí, tem muitas pessoas que me mandam diversos e-mails dizendo que sentem de parte de alguns membros um certo fanatismo com relação ao presidente Ikeda, que não conseguem ver o presidente Ikeda como um mestre. E isso eu posso dizer que leva tempo. Eu também, no começo da minha prática, não entendia muito bem essa relação mestre-discípulo. Mas para quem acompanha o BS com frequência, é muito comum em diversas situações onde você está precisando de uma palavra amiga, parece que vem aquela frase no BS que parece transmimento de pensação, parece que o Dr. Daisaku Ikeda escreveu aquilo para você, para aquele momento exato, e afinal de contas, depois de muito tempo, onde eu não entendia muito bem essa relação, que eu passei, de fato, a sentir gratidão pelo Dr. Daisaku Ikeda, não só por ele, mas por todas as pessoas que foram responsáveis por trazer esse maravilhoso budismo que mudou a minha vida e hoje muda a vida de tantas pessoas, porque para quem ainda não assistiu, eu convido a assistir 3 vídeos que eu fiz contando sobre a história da Soka Gakkai, que vai ver como foi o período de luta do presidente Ikeda, de Josei Toda, depois que eles se lançaram no mundo para propagar esse budismo. Então, hoje eu tenho esse pensamento de que se não fossem eles, quando eu teria a oportunidade de conhecer esse budismo? Quando vocês teriam a oportunidade de conhecer esse budismo através de mim? Porque se ele não tivesse vindo para o Brasil e fundar a BSGI aqui e através do Shakubuku, levando esse budismo para diversas pessoas, eu não teria conhecido o budismo, como o budismo não teria transformado a minha vida, não estaria aqui hoje também levando esse conhecimento para vocês e muitas vezes transformando a vida de vocês com o budismo, que eu recebo tantas mensagens positivas. Então hoje eu tenho muito essa relação de gratidão, mas quando a gente fala mestre-discípulo, fica sempre parecendo que mestre está simplesmente numa posição elevada de hierarquia. E não é bem assim. E aí tem um trechinho dessa matéria que diz exatamente o seguinte: o discípulo, inspirado pela postura e conduta do mestre, ou seja, através dos exemplos que o Dr. Daisaku Ikeda foi propagando o budismo para o mundo inteiro, põe em prática na vida diária suas orientações e exemplo, se destacando em todos os campos de atuação como ser humano capaz de transmitir felicidade e assim cumprir o juramento de propagar a lei para todas as pessoas. Comumente, o discípulo é encarado como um ser subserviente ao mestre. Por isso, muitos podem pensar que a unicidade de mestre-discípulo é algo ultrapassado ou mesmo perigoso como instrumento de manipulação das pessoas. Porém, no budismo, essa relação tem como base a perfeita igualdade. Em termos práticos, no budismo Nichiren, e mais especificamente na SGI, o discípulo deve agir com o espírito de atuar onde o mestre não pode estar, levando seus ideais a todos os locais. Em termos simples, o nosso mestre promove o Kosen Rufo, levando esse conhecimento e esse estilo de vida para o maior número de pessoas possíveis. E nós, como membros e praticantes, quando damos uma orientação para uma pessoa que necessita ou fazemos um shakubuku, estamos atuando em unicidade mestre-discípulo. E aí muita gente fala que, mas eu só vejo as pessoas cultuando as coisas que o Daisaku Ikeda fala. E aí nessa mesma matéria esclarece assim, as orientações do presidente da SGI Daisaku Ikeda estão embasadas nos escritos budistas denominados Goshos. E, inclusive, para quem costuma ler o BS, sempre que o presidente da Daisaku Ikeda dá uma orientação, ele fala sim sobre os Goshos e menciona Nichiren Daishonin. Isso foi uma coisa que já me reclamaram algumas vezes, mas que eu particularmente não vi esse ponto. Vamos prosseguir. E não são, portanto, suas opiniões pessoais.
Ele é um orientador da prática do budismo Nichiren. Em suas orientações, são citados os pensamentos e frases de intelectuais e personalidades do mundo e são observados do ponto de vista do ensinamento do budismo. Sua luta visa o objetivo chamado Kosen-Rufu. Para se aprender no budismo, é necessário ter um mestre que ensina. Caso alguém aprenda o budismo por opinião própria, pode se desviar da correta interpretação. Justamente para se evitar isso, é importante a existência de um mestre, da organização e de seus responsáveis. É a mesma coisa que a gente tentar aprender a ler e escrever sozinho. A gente precisa geralmente o quê? De um professor que vai ensinar as letras pra gente, como se formam as sílabas, como se formam palavras. Eu acho bem difícil alguém que aprendeu a ler e escrever autodidata, por conta própria. Foi lá, pegou um livro e já saiu lendo. Mesmo no budismo, o senso comum leva a estabelecer o Buda como absoluto e as pessoas comuns como subordinadas a ele. A unicidade de mestre e discípulo não deve ser encarada dessa forma. No budismo, mestre é aquele que direciona a nossa vida à felicidade e dedica-se junto com os discípulos pelo supremo ideal da paz mundial e felicidade de toda a humanidade. E como eu falei lá no comecinho do texto, não é necessário que mestre e discípulo vivam na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo ano. E aí, existe uma escritura de Nichiren Daishonin intitulada Diálogo entre um sábio e um homem ignorante, que consta a seguinte passagem. Isto indica que tanto o mestre que expõe os princípios do Sutra de Lótus, como o discípulo que recebe os seus ensinamentos, sem muita demora, alcançarão juntos o estado de Buda por intermédio do poder do Sutra do Lótus. E aí o presidente Ikeda afirma: no começo de minha prática, fiz a seguinte determinação. O presidente Toda é o mestre do Shakubuku dos últimos dias da lei, e eu sou seu discípulo. Portanto, é impossível eu não conseguir propagar a filosofia de Nichiren Daishonin. Com essa resolução, não fiquei atrás de ninguém na propagação dos ensinos de Daishonin. O presidente Toda dizia com frequência que um aprendiz de ferreiro é um ferreiro. Um aprendiz de peixeiro é um peixeiro. Da mesma forma, o discípulo de um Buda é um Buda. Isso tudo é muito nítido. Fazemos Shakubuku tal qual Nichiren Daishonin nos orientou, então somos todos discípulos dele. E aí, o Sr. Toda também enfatizava repetidamente que somos filhos do Buda. Consciente ou não, um filhote de leão é um leão e um filho do Buda é um Buda. Esse é um fato inquestionável, uma realidade evidente. Quando alguém tem profunda consciência dessa realidade, essa pessoa adentrou no caminho da unicidade de mestre e discípulo. Então, eu espero que esse conceito tenha ficado claro e talvez tirado alguns preconceitos a respeito da unicidade de mestre e discípulo, talvez tenha clareado um pouquinho a cabeça das pessoas que ainda não conseguem enxergar essa gratidão acerca do nosso mestre, mas de todas as formas fica a orientação de Nichiren Daishonin. Siga a lei, não as pessoas. O principal nós já temos em casa, que é o nosso Gohonzon, e diante dele nós somos as pessoas que podemos transformar o nosso destino através da nossa prática e dos nossos exemplos perante a sociedade. Então, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só, um beijo e tchau, tchau!